Zona Mista do Hernan aqui no All Sport. Aproveita, se inscreve no YouTube, deixa o seu like, compartilha os vídeos. A gente também está na TV, canal All na TV, em todas as operadoras e, claro, a gente está também nas plataformas de áudio. Então a gente está em todos os lugares e toda semana eu recebo um grande convidado. E essa semana é mais do que especial, porque eu vou receber um dos grandes empresários do futebol mundial, hein? Não estou falando só de Brasil, não, estou falando do futebol mundial. Durante muitos anos, ele foi o 01 do Brasil, negociando com o Barcelona diretamente. Qualquer jogador do Brasil que fosse para o Barcelona tinha passagem obrigatória por ele. E é o seguinte, ele é um dos responsáveis pela maior transação de um jogador no futebol brasileiro, que é a chegada do Vitor Roque. Isso saindo da Europa, vindo para o Brasil. E ele também é o responsável pela maior venda de um jogador na história do futebol brasileiro, saindo do Brasil e indo para a Europa, que é recentemente o Estevão, e lá atrás foi o Neymar para o Barcelona. Eu estou falando de Mister André Curi. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Será que eu faltei algum jogador aí nesse teu Não, extenso currículo ou não? não, faltou bastante, Ah, é? mas são muitos, mas só os elogios aí, eu te agradeço. Tudo certo? Tudo ótimo. Descansando pós-janela ou ainda tem muita coisa para acontecer? Não, tem que trabalhar É todo o ano dia. inteiro? É o ano todo. É mito que o empresário só trabalha na época de janela, ou seja, em janeiro e em julho, e o resto ele fica só descansando? Tem alguns que sim, no meu caso, Não não é o teu tem, caso? não tem jornada, a jornada é 7 por 7. E qualquer hora, né? Porque tem muito problema de fuso horário, dessas coisas, outros mercados, então tem que trabalhar no futebol, tem que se doar para você poder atender os jogadores da melhor maneira possível, que esses são os chefes, né, que fazem um espetáculo, e tem que ser, sempre luto por isso, que eles têm que ser muito mais valorizados do que são hoje, inclusive. A classe ainda precisa ter uma unificação e reivindicar melhoras, porque não é só jogador conhecido e grande que tem, nós temos também o outro lado, são jogadores da série B, D, C, D, E, e precisa dar uma estruturada nisso. Mas eu queria focar agora, nesse começo desse nosso papo, no Vitor Roque. O Vitor Roque é um baita de um jogador, é um jogador de seleção, é um jogador que a gente viu crescer no Cruzeiro, se desenvolveu no Atlético Paranaense, e aí o Barcelona vem e contrata. Me parece que o momento do Barcelona não era um momento ideal para a chegada do Vitor Roque. Ele vai para o Betis. No Betis ele vai, mas não vai, acho que talvez o tempo, né, um tempo de adaptação maior, ele pudesse se desenvolver melhor, com a chegada do Antony, que deu uma vida para o time, deu uma sobrevida para o time, mas aí vem o Palmeiras. Muita gente pode falar, o cara está dando um passo atrás na carreira. Vocês viram como passo atrás na carreira ou como uma oportunidade de retomar uma carreira que é muito promissora e tem muito para ser brilhante ainda? Na verdade, o Deco, que é o diretor do Barcelona, deu uma entrevista, inclusive, e explicou que a chegada do Vitor em janeiro, ele vinha de lesão, ele não vinha fisicamente em 100%, e a chegada dele com o final do ciclo do Xavi também não andou bem. O Deco falou, se ele tivesse chegado agora no verão, que seria julho, com o treinador, com o Flick, com o treinador novo, com esse time, tudo teria sido diferente. Ali o Vitor ficou um pouco, a adaptação foi um pouco difícil, ele fez 2 gols no Barcelona, jogando pouco também, e depois fez mais 7 no Betis, então ele fez uma boa temporada na Espanha, ele tem, eu acho que 9 gols, 5 pênaltis sofridos, ele, para um menino de 19 anos, fez uma boa temporada na Espanha, porque ele fez 9 gols em uma temporada e jogou em 2 clubes diferentes, que jogar em um clube já é uma dificuldade, em 2 ela dobra, né? E o que a gente enxergou é que agora ele estava no Betis, o Betis não sinalizou que iria comprar ele, porque não tem fair play para poder fazer essa compra, e
a gente acha que essa retomada no Palmeiras é importantíssima. Por quê? Porque o Palmeiras investiu nele, o Palmeiras é o dono dele. Então eu sou sempre dessa tese que é que nem um cachorro que não tem dono. O cachorro que não tem dono está na rua, ninguém leva ele no pet, ninguém cuida dele, ninguém dá oportunidade para ele, para ensinar ele alguma coisa, etc. E o jogador também é muito parecido, porque se o jogador está de empréstimo, sem um dono, começa a ir para os outros clubes e não ser cuidado, e o clube não... O primeiro aperto, Sim. o clube vai e contrata outro jogador, e o que acontece? Aí a gente entra numa zona de risco. Voltando para o Palmeiras, ele acabou de completar 20 anos há Sim. 10, 15 dias atrás. Ele tem, primeiro, um clube que vai jogar o Mundial de Clubes, que disputa título todo ano, um clube protagonista. E o centroavante, que quando joga num time protagonista, é muito melhor para ele, porque você tem muito mais oportunidade de fazer o que o centroavante tem que fazer, que são gols. E ele tem um dono que vai cuidar dele. E o Vitor é muito novo, ele tem 20 anos, ele pode jogar aqui 2, 3, 4 temporadas no Palmeiras e ainda pode retornar à Europa, com muita tranquilidade. E também a seleção brasileira, que hoje eu acho que a vaga de 9 está ainda aberta. Sim. Ela não tem um dono fixo. Temos 9 sensacionais no futebol brasileiro, temos o Yuri Alberto no Corinthians, o próprio Vitor Roque, o Endrick no Real Madrid, Pedro. o João Pedro, O Pedro do Flamengo? O Pedro do Flamengo, que vai voltar de lesão, o Richardson. Então, essa vaga está aberta, e eu acho que ele pode entrar nessa disputa tendo um protagonismo aqui. Começou bem já, né? Sim, sim. já deu todo aquele chabu lá do pênalti, mas foi a participação dele ali. Acho que é um pouco da função do 9 ali, trombar ali, enfim. Também foi uma contratação muito falada na Europa, por ter sido a maior contratação do futebol sul-americano da história, Sim, sim. o maior investimento. Então, quando um clube também faz um esforço, a Leila faz um esforço, o Anderson faz esse esforço de fazer um projeto, a gente tem que acreditar. O Palmeiras é um clube que não deve infraestrutura para nenhum clube do mundo, né? do mundo, e eu acho que o Vitor está bem. Aqui ele vai fazer o trabalho dele, o objetivo ganhar os títulos para o Palmeiras e, obviamente, na parte individual, ele tentar voltar à seleção brasileira. E assim, em algum momento teve alguma resistência do Vitor em vir para o Palmeiras, em voltar para o Brasil? Ou desde logo de cara ele falou, não, Palmeiras, pô, eu vou? Não, no começo o cara tá na Europa e tal, mas o que eu não queria pro Vitor, por exemplo, é o que aconteceu com o Renier, por exemplo, ou o que aconteceu com o Kerrisson. Você lembra do quê? Lembro. É um jogador que um clube enorme da Europa compra o jogador, e aí não tem espaço para o jogador, e começa a emprestar o jogador, e cada empréstimo que a gente tentou a primeira vez no Betis, mas o objetivo era que o Betis exercesse a compra. Sim. Como a gente viu que o Betis não ia exercer a compra, aí o Palmeiras entra na briga, e aí o Palmeiras vira uma opção real, assim. Uma opção real e segura. André, você acha que em algum momento dessa negociação, por causa dessa situação toda da La Liga e tal, você acreditou que ela poderia cair? Não, inclusive ela tinha caído já. Se dependesse do Barcelona, a resposta era não, porque a La Liga não tinha permitido nem a federação. E eu reuni com o Anderson, com o Léo Holanda também do Palmeiras, e decidimos, e simultaneamente, coincidentemente, ligamos para um advogado em Madrid, que é o Xavi, e ele começou também a nos ajudar, e a gente foi apertando, e conseguimos depois na própria FIFA um parecer favorável. Inclusive, eu acho que mudou o estatuto da La Liga por causa disso, e foi um trabalho incrível, foi um trabalho muito bem feito, que eu até conversei com gente da imprensa que me ligava na época, porque estavam com essa história, o Palmeiras, por que já sabia? Não, o Palmeiras não sabia, o Palmeiras decidiu contratar o jogador 7 dias antes, a primeira proposta oficial. O Barcelona, que deveria saber muito mais que a gente, também não sabia, pediu na Liga se podia fazer operação e na federação. Os dois disseram que não podia. Certo.
Eles nos informaram na segunda-feira que não podia e nós brigamos até o final e até sexta-feira conseguimos regularizar o jogador. Então, o Palmeiras e você tiveram uma semana para resolver o imbróglio. Não, segunda à tarde tivemos um e-mail do Barcelona dizendo, ó, não tem operação, porque não pode. Recebemos e-mail da La Liga e da Federação Espanhola e a gente não concordou com isso. Fizemos um trabalho paralelo e também juntamente com o Barcelona e conseguimos na FIFA, o Palmeiras trabalhou muito bem na FIFA também, e conseguiu o parecer favorável, acho que na quarta ou na quinta-feira. E aí conseguimos inscrever o jogador na sexta. Foi meio de última hora, mas conseguimos fazer uma operação que a própria Federação Espanhola e a La Liga dizia que não podia fazer. E aí ficou aquela coisa, a operação já estava mais ou menos dada com... que já tinha caído, né? Que são coisas do futebol, né? A La Liga lá tá brigando com o Barcelona, isso é notório aí, todo dia sai na imprensa que não pode, para escrever o jogador, que não tem fair play. Quando o Barcelona arruma o fair play, que é vender um jogador, o cara fala que não pode vender, então fica um negócio meio contraditório. Isso expõe um pouco uma fragilidade administrativa do Barcelona hoje? Cada um tem um jeito de trabalhar, né? A gente aqui no Brasil é uma loucura tudo isso. Então aqui o brasileiro, assim, aqui a gente tem muito mais essa tendência de poder fazer as coisas. Por quê? Porque aqui agora deu uma amenizada, mas a gente tinha uma janela anual aqui, então é transferência todo dia, toda hora. O europeu, ele está acostumado com duas transferências em janeiro e 5 em julho. Aqui tem... O vai e vem é muito grande de jogador, então você acaba tendo mais know-how, você acaba tendo mais experiência nesse sentido. E eu também trabalhei no Barcelona há 17 anos, então eu também já trabalhei do lado de lá do balcão e já entendo um pouco. Eu conhecia muito o clube, eu falava, Anderson, vamos por aqui, porque lá eu conheço. Lá o cara vai falar não. Lá é o jeito deles trabalharem. E também, eles também já têm um desconforto com a La Liga, não queriam outro. E obviamente que a gente fez um trabalho paralelo e conseguiu isso. O Léo Holanda fez um grande trabalho, o Anderson Barros, a Leila, e o jogador tá aí, vamos ver o resultado. E o fato de você conhecer o Barcelona fez a diferença? Ajuda. Eu já conheço o que o cara vai responder, eu já conheço tudo. Então é muito mais fácil. E sem dúvida isso facilitou nessa negociação. Todo negócio que eu fazia no Barcelona na época, que eu fiz mais de 50, tudo não podia, esse não pode, esse não dá, eles têm uma visão assim um pouco diferente e a gente sempre, não, peraí, vamos ajeitar daqui, ajeitar de lá e conseguia, no final se conseguia fazer as operações. E a do próprio Neymar, quando levamos o Neymar e aí no final dá tudo certo. Desses 17 anos de Barcelona, qual foi a negociação que mais te deu orgulho e a que você fala, se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito? O que mais me deu orgulho, sem dúvida, assim, foi o Neymar. Eu acho que é um case mundial, porque no final ele tinha uma proposta do Real Madrid, que não era qualquer clube, era do Real Madrid, de mais de 100 milhões de euros líquidos, na época, livre de imposto para ele. E ele jogava no Brasil. Nenhum jogador do mundo tinha 100 milhões de euros. E a gente conseguiu convencer ele, e com o trabalho, com o time que a gente tinha também, que nos ajudava, com o Messi, com todo mundo. Sim. E com o Guardiola, queria levar ele para o Bayern, o outro queria... Ele tinha proposta de todos os clubes. E a gente conseguiu convencer ele de vir para o Barcelona por uma quantia muito menor que os outros clubes ofereciam. E ele estava balançado com esses 100 milhões aí do Real Madrid? O Ney Pai balançava, o Juninho não. O jogador estava convicto. O problema era o pai. O pai dava uma balançada, mas no final foi aquilo que eu falei. Um dia eu falei pro pai, você acredita nele? Ele falou, acredito. Eu falei, então pode vir para cá, que você não vai perder dinheiro. Agora, se ele não jogar, você vai perder. Ele falou, não, isso eu acredito. Então pode vir para cá. E o Neymar saiu do Barcelona com um salário já de top 3 do mundo. Chegou com um salário muito menor. De aposta. Não, de aposta. Só para você ter ideia, o Real Madrid na época oferecia para ele
12 milhões de euros. Ele foi jogar no Barcelona por 3. Salário. Salário A lu- anual. A Anual. luva era o dobro. Eles davam 60 milhões de euros a mais que a gente, só de luva. Mas ele acreditou e ele foi recompensado por isso. Depois de 2 anos, o Barcelona reconheceu. Inclusive, eu que fiz o contrato. E pagamos para ele a luva que faltava, aumentamos o salário para um salário até que ele tinha um salário parecido com o do Cristiano Ronaldo. Eu Olha acho que só. na escala do futebol, naquele momento, era o Messi, Neymar e Cristiano a nível de salário. Isso na chegada, né? Isso era 2015. Era um Ele absurdo. chegou 13, né? E qual que você se arrepende? Fala, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria levado esse jogador pro Barcelona. Cara, o jogador que eu não teria levado era o Keyson. Keyson. Porque eu sempre tive dúvida. Não, o moleque era sensacional, tinha 66 gols aqui Fez gol no Coritiba, no Palmeiras, pra fez caramba. 66 gols aqui em 1 ano e meio. Tinha 19 anos. Hoje ele valeria 200 milhões de euros. Mas eu achava, no meu íntimo, eu achava que ele não tinha o 1 contra 1. Não porque não seja bom jogador, que era muito bom. Sim. Top. O problema é que eu acho que ele não combinava com o estilo de jogo do Barcelona. Como o Ibra foi depois, e não combinava também. Sim. Entendeu? É jogador que o Barcelona, você precisa ter um jogador. Quem mais combina para você ver? Neymar, o Nilmar, o do Inter, combinava. Porque tinha o drible final. Que isso era mais um definidor na área. Ele era muito top e definia. E essa contratação, na verdade, eu não teria feito, inclusive por causa dele, porque isso prejudicou ele. Sim. Ele é um jogador... Ficou marcado, né? Não é. Depois a carreira dele desandou com esses empréstimos, porque, na verdade, o Barcelona, naquele momento, não queria o jogador. Ele queria o jogador para trocar com o Valência ou com o Atlético de Madrid, ou pelo Furlan ou pelo Davi Villa. E ele tinha informação que esses 2 clubes estiveram em São Paulo para contratar o Keyson. Então eles falaram: vou contratar o menino, vou conseguir o jogador que eu quero agora, porque eu empresto o Keyson para lá e depois eu trago de volta. E aí você vai criando, você vai entendendo a experiência, que é por causa disso a gente fez esse movimento com o Vitor Roque, que deixar o jogador de empréstimo é muito risco. Aí ele acabou sendo emprestado para o Benfica, que veio buscar ele de jato e nunca deixou ele jogar. Aí tivemos que emprestar na Fiorentina. Também aí depois emprestamos no Santos, que foi campeão da Libertadores, até foi campeão naquele grupo lá. Sim, ele era reserva do Zelov, né? Depois emprestamos para o Cruzeiro e a carreira do cara foi perdendo o sentido e até acabou prejudicando ele mesmo. Então é uma coisa que eu não faria por ele e pelo Barcelona. Mas porque é um jogador que você acho que nunca vai repetir essa história. Ele tinha 41 gols no primeiro ano aqui jogando no Coritiba. Sim. Foi o artilheiro do brasileiro mais novo da história, fez 21 gols no Campeonato Brasileiro jogando no Coritiba. Veio para o Palmeiras em janeiro. Quando era maio, ele já tinha feito 25 ou 26 gols. Imagina, em 5 meses. Eram 5 rodadas de brasileiro, 6 gols, 7 gols na Libertadores, 10 ou 12 gols no Campeonato Paulista. E performando em todos os jogos. E, de repente, a carreira começou a andar de lado é difícil. Como é que você não vai? Vai chegar o Barcelona aqui e você não vai? Não tem jeito. Você tem que ir. Então essa eu não faria. Eu não faria pelos dois. Pelo Barcelona, que eu também acho que um clube não tem que contratar um jogador se você não for usar o jogador. E o Vitor caiu muito nisso. O Vitor ia ser usado, mas aí não tinha só tinha fair play para 6 meses, depois não tinha fair play para escrever, então tem que emprestar, e aí o negócio vai desandando. Aí você chega no Betis emprestado, você não tá mal, você tá com... ele é o vice-artilheiro do... Ele não bate os pênaltis, quem bate é o Lo Celso, que eu acho que é o artilheiro, e ele é o vice-artilheiro do time. O que aconteceu? Chegou final de janeiro, o time não tava andando, agora o time tá andando, ganhou 5 seguidas aí, 2 enquanto o Vitor tava, inclusive, e contrataram um centroavante. O Cuti Hernandes. E aí você fala, Então, eu acho que você tem o caso do Ranier também lá no Real Madrid,
O Real Madrid contratou o jogador para emprestar para a Alemanha, para emprestar para cá, agora está na segunda divisão, lá no, acho que está no Granada, né? E vários outros atletas, né? Por exemplo, Um monte. Você vê o David Washington, Todos o Chelsea, o todos esses próprio do Ângelo Chelsea. no Chelsea. O Nathan, o Piazon, todos, aquele outro que era do Fluminense, o lateral esquerdo lá. Aliás, André, eu ia te perguntar isso. O Chelsea, por esse histórico de contratar jovens e não usar e acabar emprestando, não te deu um pé atrás em relação ao Estevão? Mas o Estevão é outra prateleira, né? Não, mas é óbvio, o Estevão é extra classe. Mas não dá um pé atrás na hora de negociar? Não, porque eles sabem que isso eles não têm nenhuma possibilidade de fazer isso. Até porque tá bem claro isso, e eles já sabem, mas a qualidade do jogador também... dispensa, é um jogador de seleção brasileira hoje, né? Principal, né? E não é nem só questão de seleção, é um jogador que na minha opinião, quando chegar lá, já em uma semana, já vai ser considerado um dos melhores do elenco, e pelo profissional que pela qualidade que tem. Então, não são apostas, né? Né? Vou apostar aqui, vou ver, calma. E por isso é a maior venda da história do futebol sul-americano também, como você citou aqui. A segunda maior era o Vitor Roque. Sim. E a terceira o Neymar, né? Depois vinha a quarta o Endrick. Mas eu acho que esse risco aí não tem. Zero, né? Não, zero. E ele chega jogando, ele chega titular lá, o Estevão. Eu acredito que vai ser titular. Né? Não tem nem como ser diferente, né? Se você fosse o técnico, você fazia o quê? Estevão, Palmer e mais 9. Mais 9, é isso? É isso. Não tem jeito, né? Mas o Chelsea está em zona de classificação de Champions esse ano. O Chelsea é um clube que reconheceu, que também foi um dos poucos clubes que conversou com a gente e enxerga o Estevão para jogar por dentro, de número 10, que eu acho que é a posição, não é que eu acho, é a posição dele. Usam ele de extremo. Aqui no Palmeiras é extremo. Usa de extremo. Ele, Estevão, gosta de jogar mais por dentro, né? Ele sempre jogou por dentro, né? Tanto que ele era o Messinho, né? Na base. Aí tem aquela história do cara da base que quer ganhar o jogo, aí bota mais perto do gol. Mas eu acho que o Estevão, até um jogo, quando ele jogou uma final contra o São Paulo no Sub-17, ele jogou de 10 esse jogo. Até eu tava com o pai dele na Inglaterra, a gente assistiu o jogo pela internet, uma internet ruim com o Ivo, e ele fez 3 gols contra o São Paulo, jogando de 10. Ou seja, ali que... Foi 3-0 a final contra o São Paulo, e ele fez os 3. E eu acho que ali é o diferencial para ele, e eu também na seleção brasileira eu também usaria de 10. Porque a função, né? Então teremos uma versão nova aí do Estevão, de repente, nas próximas convocações, quando ele chegar na Europa, né? Que é logo depois do Mundial. O André, agora é o seguinte, eu queria falar um pouco dessa tua relação com o Corinthians. Porque vira e mexe a gente vê no noticiário, o André Cury está processando o Corinthians, está cobrando a dívida e tal. Como é que é essa relação hoje tua com o Corinthians, sendo que você tem um dos principais jogadores, um protagonista lá, que é o Yuri Alberto? Como é que é essa relação? Quanto eles te devem? Como é que está essa questão judicial? Quase que semanalmente a gente vê, o Corinthians tem contas bloqueadas, né, por conta de dívida com o empresário André Cury. Mas eles são bons, eles desbloqueiam a conta. Verdade. Ou é no mesmo dia ou um dia depois. O problema é o futebol brasileiro, que está acontecendo com muitos clubes, é isso. Eles estão mais estruturados na parte jurídica que a desportiva. Por quê? Porque está fazendo contratações que não pode, aí não consegue fazer os pagamentos. E, obviamente, que nós somos parceiro do clube, a gente vai esperando até a hora que dá. Tem dívidas aí de 5 anos, de 4, 5 anos. E chega uma hora que você tem que cobrar as dívidas. A gente sempre propôs para o Corinthians fazer um acordo, eles nunca quiseram fazer o acordo. E estamos aqui abertos. Se quiser fazer o acordo amanhã, até falando aqui, pode fazer, mas não tem, a relação é boa. Eu trouxe o Ramon Dias para o
O Corinthians, quando estava na zona do rebaixamento, aí estava em 18ª, 19ª posição, com 12 pontos. Um treinador que você vê, chegou no primeiro ano, classificou o time para pré-Libertadores, levou o time para 2 semifinais, Sim. agora já levou para uma final do Paulista, que há 5 anos não vem. Trouxemos também outros jogadores, o Hugo, o Charles. Temos uma relação boa com o Fabinho, converso. Eu não misturo essas coisas. Com o Augusto é boa a relação? Boa também. É. A relação é boa, mas eu também não vou misturar as coisas. Eu trouxe o Yuri Alberto, por exemplo, Corinthians a custo zero. É um jogador que vale 150 milhões de reais. E isso eu não vou misturar. O profissional, que a gente tem que cuidar do jogador, tem que dar as oportunidades. Vamos ligar, vamos oferecer jogadores, vamos oferecer oportunidades. Agora, óbvio, um clube que está mais estruturado recebe o Estevão, recebe o Vitor Roque. O Corinthians recebeu, porque a gente é muito próximo do Corinthians, recebeu o Yuri. São oportunidades de mercado que a gente vai gerando para o clube, que depois gera muito caixa para o clube. Gera muito caixa. O Yuri mesmo, o Corinthians já recusou 4, 5 propostas de mais de 20 milhões de euros. Então, é um jogador que veio para o Corinthians não desembolsou nenhum real, criticaram lá o presidente na época, que trocou pelo Duqueiroz, pelo Robert Renan, que era tal, e o tempo já mostrou que a troca foi boa. Porque o Yuri tá aí, o Robert Renan tá jogando no Emirados, o Duqueiroz tá emprestado aqui no esporte. Então, porque vem sempre crítica, né? Crítica. Então, eu acho que a gente tenta gerar as oportunidades para os clubes. Eu acho que os números estão aí, não mentem, e vamos tentar continuar gerando para o Corinthians, até para ajudar ele a pagar a dívida. Agora, muito se fala assim, se o André Cury está colocando o Corinthians na justiça por uma questão política, porque era mais próximo da gestão anterior e não tão próximo dessa gestão. Tem alguma coisa a ver ou não? Eles confundem gestão. O meu credor é o Corinthians. Quem me deve é o CNPJ do Corinthians. Não é o Augusto, nem o Duílio, nem o Andrés, nem o Roberto, nem o Mário Gobi, ninguém, eles não me devem nada. Quem me deve é o Corinthians. Quando o cara vai assumir a presidência da instituição, ele tem que saber o que tem a favor e o que tem contra. Não é uma coisa pessoal, é uma coisa que eu segurei o máximo que deu de tempo. Tentei fazer o acordo com essa gestão atual, isso não é verdade. Tive lá várias vezes, mandei várias planilhas, conversamos mais de 50 vezes, e eles prometeram fazer alguns pagamentos, não fizeram, e não fizeram um acordo, porque eles não quiseram fazer. O Corinthians é visto como mal pagador hoje no meio? Hoje sim. Hoje sim tem que mudar isso. Isso tem que mudar. Não pode ter um clube com a grandeza do Corinthians, com a torcida que tem. Eu mesmo sou corintiano. Fui em todos os jogos do Corinthians. Não dá para ficar assim. Não dá. Agora, André, você falou do Ramon Dias, né? Que você trouxe o Ramon, e muito se fala que se não ganhar um Campeonato Paulista, tá fora. Seria injustiça? O trabalho do Ramon é aquilo que eu te falei. Ele tirou o time do... Ele veio aqui para uma missão. Tirar o time do rebaixamento. Tirou o time do rebaixamento, classificou para a pré-Libertadores, chegou em 2 semifinais, agora chegou numa final. Não conseguiu classificar agora na pré-Libertadores. Eu acho que o Yuri, que o Garro, que Bidu, jogadores cresceram demais de produtividade, com o próprio Romero. Todos esses jogadores cresceram demais de produtividade com o Ramon. Eu acho que o saldo dele é positivíssimo. Se eu não me engano, saiu outro dia, ele tem 62%, 63% de aproveitamento. Eu acho que é treinador para se manter. Acho que o elenco gosta porque a mudança... Eu vou te falar uma coisa para você. Quantas vezes nos últimos 10 anos, quantas vezes o Fluminense ganhou um título importante? Libertadores. Libertadores e vamos dar a Recopa. 2. 2. Você acha que os últimos 10 anos, você acha que é mais fácil ele repetir isso
mantendo... Quantos treinadores ele teve em 10 anos? Filas. O que você acha mais fácil? Se ele manter se ele contratar um cara hoje, falar, ó, você vai ficar 10 anos aqui. Qual é a chance dele ganhar 2 títulos em 10 anos? Não é muito maior do que ele trocar de treinador 25 vezes? É muito maior. Então, o futebol brasileiro pensa que vamos trocar, vai tira o outro, porque dá a manchete. Por quê? Porque dá a manchete e daqui 3 anos o presidente não tá mais. Sim. E o que valeu para ele foi aquilo. A manutenção do treinador, ela é o Fortaleza. O Fortaleza tem o mesmo treinador, classificou para 2 Libertadores em 4 anos, ganhou uma porção de títulos, disputou final de Sul-Americana. Ou era mais fácil demitir quando perdeu a Sul-Americana, demite o Vojvoda, traz outro, que vem outro. Ou quando tava aquele turno inteiro na zona do rebaixamento, como teve, né? O maior sufoco que o Fortaleza passou foi quando sai o Rogério Ceni e vem um treinador que estava no Cuiabá. Eu acho que é talvez é um baiano. É o Chamusca. Aí o time ficou lá, quase salvou naquele ano. Aquele ano foi pior do que aquele que ele começou mal com o Vojvoda, ficou com 1 ponto e depois recuperou e classificou até para Libertadores, mas foi pior. Por quê? Porque trocou. Então o que eu acho? A manutenção do treinador é primordial para o trabalho, porque você tem muito mais chance. Se você pegar um treinador que faz um trabalho, que conhece os jogadores, que conhece o elenco, que conhece o clube, se ele ficar 10 anos no clube, ele vai ganhar. Agora, se você ficar trocando, é uma loteria. Você vê o Abel. O Abel... Tá ganhando, mas tá ganhando. O Abel, você lembra aquele jogo contra o River Plate? Que a gente... Que foi o River deu um banho de bola aqui no Palmeiras, ganhou de 2-0. A gente tinha ganho de 3 lá. Aí foi o primeiro jogo, acho que teve VAR, né? Foi anulado uns 2 gols, um pênalti. O Emerson Santos tirou uma bola lá debaixo do gol. O Palmeiras estava com 1 a mais, parecia que o River tinha 18 caras em campo. Se perde ali, você fala, era capaz dos caras demitir o Abel. Pô, o treinador tá de brincadeira. E o Abel não ia existir. E graças a Deus não perdeu ali, o Abel ficou. E quantos títulos o Abel não ganhou? Quantas vendas o clube não fez? Quantos jogadores da base começaram a jogar? Então, são coisas que eu sou a favor. Eu sou a favor, não. Como eu trabalhei muito tempo na Europa, e eu trabalho até hoje, a manutenção, você pega o Atalanta. Atalanta é um time que vivia rebaixado, ou vivia na Série B da Itália. Aí manteve... Tem o Gasperini de treinador há 8, 9 anos. Jogou foi campeão da Europa, foi vice-campeão da Copa Itália, joga a Champions League, está em 3º no campeonato. Os jogadores valem 80, 90, 100 milhões de euros. Hoje o Ederson tem oferta de 80 milhões de euros. O centroavante foi vendido para o Manchester United há 2 anos atrás por 85 milhões de euros. Mudou a história do clube. Mas por quê? Porque ele mantém o treinador. Se ele cada ano troca o treinador, ele não consegue fazer esse trabalho. Então, eu sou a favor pelo trabalho do que o Ramon está fazendo. Eu acho que o Ramon tem que continuar no Corinthians e continuar até por mais tempo do que só o contrato que ele tem, que é até dezembro. Porque eu acho que eu não vejo vantagem nenhuma na troca do trabalho. Do treinador nesse momento. E o Yuri vai receber proposta agora no meio do ano? O Yuri, toda a janela recebe proposta. E vem agora no meio do ano? Certeza vai vir. Toda a proposta. Já tem um mercado assanhado já em cima dele ou não? A gente já recebeu muitas ofertas da Inglaterra, da Itália. Tem algum clube que você sabe que já vem? Espanha. Tem algum clube que nesse momento não, porque eles estão lá agora, a reta final deles lá, eles estão mais concentrados no coisa. Todos os clubes hoje também têm um problema de fair play, então mudou o mercado. O mercado antes o cara já falava, vou te contratar para julho. Hoje, para ele te contratar para julho, ele tem que tirar 1, 2, 3, e aí ele também não tem essa certeza, então tudo é um encaixe, né? Como se fosse um jogo de xadrez. Uma peça sai para cá, outra entra aqui, então... E aí vai nesse encaixe, né? Nesse encaixe. Mas certamente o Yuri vai receber proposta nessa janela. Vai. Rafael Veiga vai receber proposta? Também recebe toda a janela.
Jogador espetacular. Hein? Ele é Também tem que ir na seleção. jogador de seleção, que já teve suas convocações. Mas nunca teve sequência, né? Não, na verdade, só entrou no final de jogo, nunca Então, começou um jogo. O jogador, qualquer jogador, você precisa dar para ele confiança e protagonismo. Então você tem que ter esse tempo pro cara. Olha, os próximos 3 jogos você vai jogar. O Veiga mesmo no Palmeiras, o Palmeiras não queria o Veiga um determinado momento. Emprestou? Não queria. Antes de... Ele primeiro emprestou. Contratou, emprestou para o Atlético Paranaense, ele foi lá, foi campeão da Sul-Americana, fez 10 ou 11 gols, fez um ano espetacular, o Palmeiras pegou de volta. Depois passou um tempo, o Palmeiras disse que não queria mais. É mesmo? Queria dispensar? Ninguém conta isso. Mas disse que não queria. Então conta. Não queria? Não, disse que não queria mais. E nosso trabalho foi arrumar as soluções. Arrumamos as soluções, mudou-se o comando e o comandante novo disse que ia contar com ele. Quem que era? O Vanderlei. E aí você pode reparar que até setembro de 2020, o Veiga nunca foi titular do Palmeiras. Antes do Luxemburgo era o Mano. Era o Mano, antes era o Filipão. E nenhum deles queria o Veiga? Não, ele ficava ali, mas nunca foi titular. Nunca foi titular. E no final de 2019 veio uma mudança de gestão. Mudança de gestão não. Veio notícia do Palmeiras que eles não iam contar com o Veiga. Estava fora dos planos. Aquela coisa do futebol. Sim. Tudo, perdeu um jogo ali, não sei o quê, o cara não jogou, não serve mais. É igual o que está acontecendo hoje. Os caras... E aí, nesse ano de 2020, que o Palmeiras disse que ia ficar, o Palmeiras fez uma renovação de contrato e tal, aí pintou um empréstimo para Emirados Árabes. Eu olhando e dizendo, cara, vocês precisam dar 5 jogos pro jogador. Sim. Vocês precisam dar 5 jogos. Aí veio aquela troca com o cara do Grêmio. Era Scarpa, Veiga e não sei o que, pelo Jean-Pierre. Pelo Jean-Pierre. Imagina. Isso era real. Imagina. Tinha 2 loucos, um fazendo a proposição, o outro não aceitando. Um louco de cada lado. E eu sempre briguei lá no Palmeiras, com educação, óbvio, mas eu ligava todo dia e eu falava todo dia que a gente assumiu a carreira do Rafa em outubro de 2019. Então a gente ficou brigando com o Palmeiras. E eu falei, olha, vocês precisam me dar 5 jogos. Na posição. Aí jogava ponta direita, lateral esquerdo, ponta esquerda. Quebrando o galho. E aí, todo dia era essa conversa. Me dá 5 jogos, me dá 5 jogos, me dá 5 jogos. Até um dia que o Palmeiras queria contratar um meia argentino. E até algum momento pediu minha ajuda, eu falei que eu não ia ajudar, porque... Tinha um jogador pronto lá. Porque eu falei para o Palmeiras, vocês têm o Veiga, tem o Lucas Lima, tem o Scarpa. Esse argentino que vai vir não é melhor que esses 3. Agora, você está contratando um treinador europeu. E eu sabia, era um espanhol que eles iam contratar, o Ramírez. Sim. E como eu conheço muitos treinadores espanhóis do mundo todo, todos, quando eu levei o Veiga para eles olharem, e eles queriam todos os lugares, um estava na China, era o filho do Cruyff, um era no Emirados, outro era na Espanha, que era o treinador, o que depois foi pro Barcelona, o Quique Setien, todos ficavam loucos o Veiga. Que jogador. Então eu já sabia que o treinador europeu gostava do Veiga. E aí, como o Palmeiras estava contratando o Ramírez, eu falei, olha, espera esse Ramírez chegar, que ele vai dizer para vocês em uma semana o que esse jogador tá fazendo aqui. Porque aí vai o Ramírez dar errado. Aí eu falei, meu Deus. E agora? Aí ia vir um do Chile, um chileno, um argentino que estava no Chile. Aí acabou que também não veio, e veio o Abel. E quando chegou o Abel, e aí o Palmeiras é craque nisso, os caras têm essa humildade para reconhecer, chegou o Abel, passou uma semana, o cara falou, o que ele tá fazendo aqui, esse cara? E aí o Abel colocou o Veiga de 10. Enxergou o potencial. O Veiga tem mais de 100 gols, assistência. Mas o Luxemburgo já tinha pedido para ele ficar, então. Tinha, mas não colocava ele de 10. Não colocava de 10.
Então o Lucha fala, não está fora dos planos, deixa ele aqui, não dá continuidade, O Luxemburgo falou que ele ia ser o cara do projeto dele. E depois deu para colocava trás. ele na ponta esquerda, tirava no intervalo, não dava. E aí eu sempre brigando para dar esses 5 jogos. Então o jogador precisa, que a gente tá falando do Veiga da seleção. Sim. O treinador da seleção tem que vir. Cara, esse cara faz 20 gols por ano. Tem algum meia que faz 20 gols por ano? No mundo? Não tem. Não tem. Mas esse faz. Então você tem que me servir. Porque não é que não tem um meia no Brasil, não tem um meia na Inglaterra, não tem um na Itália, não tem um na Espanha, não tem em nenhum lugar. Ainda que marca. Então, eu acho que ter mais essa tranquilidade, mas o que aconteceu? Aí você vai bater naquilo que a gente conversa. Quantos treinadores teve a seleção brasileira? Nos últimos 3 anos. Teve o Tite, teve o Ramon, teve o Diniz, teve o Dorival. 4 treinadores. Como é que você vai fazer o trabalho? E num ciclo de Copa aí, menos de um ciclo de Copa. Todo mundo tomando pancada. Não tem como. Tomando pancada e pancada dentro do campo também, né? Essa é uma outra discussão. André Cury, eu tô correndo com o tempo aqui, hein? Vamos. Papo bom passa rápido, né? Mas para fechar o Veiga, de bate pronto, quantos anos ele tá? 29. 29. Tá tarde já para futebol europeu? Não. Que mercado o Veiga pegaria, por exemplo, de proposta que pode chegar no meio do ano para ele? Barcelona. É mesmo? É. Já teve? Já. Mas o problema é o encaixe financeiro, tudo. O problema todo é esse. Se ele tivesse um jogador free agent, assim, tem todos os clubes da Europa para ele. É mesmo. O problema é o investimento. O cara tá no time do investimento, mas tem muitos clubes. Os clubes da Europa gostam muito dele, a Inter de Milão, Milan. Já tem ele no scout? Ah, sim. Inter de Milão, Milan. O Palmeiras trabalha bem nesse sentido, né? Ele sabe que a importância do Rafa para eles, e nesse sentido o Palmeiras sempre faz renovação, Sim. sempre segura, E ele sempre promete que na próxima janela vai deixar sair, não deixa. Inclusive a gente tem essa promessa para julho. Para agora? Tem uma promessinha mas ali. Eu não sei se vão cumprir. Mas ele tem um sonho de Europa, né? Mas ele gosta muito, a família dele é palmeirense. O avô, a história do avô. Né? Ele. Então também isso ajuda. Ele também tem interesse de jogar a Copa do Mundo. Sim. Aqui é um clube protagonista, como eu te falei, o Palmeiras, então também tem isso, mas não tá tarde não. Hoje a idade do jogador mudou. Hoje o Lewandowski foi comprado pelo Barcelona e é figura, né? Sim. É um cara importantíssimo no clube. Foi comprado com 34 anos, por 60 milhões de euros. Essa questão da idade é relativa. A idade mudou muito hoje. Hoje você vê negócio, tem uma porção de negócio, até aqui, a nível nacional, jogadores de 28, 29, 30, 31 anos sendo vendidos, coisa que não acontecia antigamente, né? É verdade. Ô André, para fechar, o último assunto aqui, correndão, porque eu tô já atrasadão aqui, já tô tomando bronca da direção aqui no meu ponto eletrônico novo aqui, ó, que é do cantor, inclusive. Rogério Ceni, você começou a agenciar o treinador que para mim é muito bom treinador. Gosto do Rogério. Eu gosto do Rogério assim de graça, com um profissional que acompanhei ele como repórter ali como jogador, como treinador também, no São Paulo principalmente, no Fortaleza. Cruzei com ele outro dia no Corinthians e Bahia, dei um abraço nele. Eu vejo ele como um treinador top, promissor, que está aprendendo, e acho que se eu pudesse fazer uma crítica construtiva, acho que talvez se ele melhorasse na questão de relação com o grupo, talvez gestão de pessoas, acho que ele seria um treinador top. Você trabalhando com ele, enxerga um potencial para ele ser um técnico da seleção brasileira? Não, com certeza. Para mim seria o atual treinador da seleção brasileira. Já poderia ser técnico da seleção brasileira hoje? O Rogério é, em grandeza, primeiro, é o maior goleiro do mundo. Sim. Porque é um goleiro, primeiro que ele fez 130 gols, ou 130 e pouco, 140, não sei exatamente. Defendeu, o goleiro que mais defendeu o pênalti no mundo. Não sei se ninguém tem essa... Ele defendeu 51 pênaltis. O segundo goleiro que mais defendeu 42 ou 3.
depois vem o Buffon. Uhum. Então, se você tira para o ímpar num jogo, você vai escolher um goleiro que te faz 130 gols e defende 50 pênaltis, já acabou com a conversa, né? É campeão de tudo. A grandeza que ele tem, até perante aos jogadores, é enorme. E esse negócio da relação, isso é uma coisa que estão colocando um rótulo que não é verdade. Se você vai no Flamengo, que só tem jogador grande, os jogadores todos amam o Rogério. Os caras fazem fila para abraçar inclusive ele. o Everton Ribeiro tá jogando lá no Bahia, por causa do Rogério. Então, você vai lá no Flamengo, o Marcos Braz uma vez me falou, pô, a única besteira que eu fiz no futebol foi demitir o Rogério. Ele deu entrevista pro Benja lá, eu vi a entrevista dele pro Benjamin Bach falando que segurou o Rogério. O Rogério é grande demais, podia ajudar demais o futebol brasileiro. E o Rogério é um cara que você tem que entender que pegou equipes que estavam em baixa, que é o Fortaleza, que é o Bahia, e fez desses times, fez os clubes onde estão os clubes. Protagonistas. E porque é muito fácil você pegar eu não vou falar, pô, ele foi no Flamengo, ganhou 2 títulos. Não, porque ganhar no Flamengo, você tem muito mais probabilidade de dar certo. Agora, fazer o Fortaleza, porque o Rogério participa do Fortaleza da criação do clube. Sim, ele pede para arrumar o CT, a sala de musculação, etc. Então eu acho que ele não é que está pronto, está muito pronto. A gente trouxe ele para esse projeto. Foi quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente trouxe ele para o projeto do Grupo City. Você viu que o Soriano falou? Sim. Que para eles, ele é igual ao Guardiola. É o Guardiola. E ele vai ter a chance na Europa. A gente está trabalhando para isso, esse é o objetivo. Ele merece. O objetivo é ele ir para a Europa como treinador? Treinar a Europa? Seleção brasileira, óbvio que é o sonho de qualquer treinador e até para ele, que é um campeão do mundo com a seleção brasileira, jogador que jogou 2 Copas do Mundo, etc. Conhece tudo isso, já viveu isso. Já foi campeão do mundo de clubes, já foi campeão do mundo de seleção, ele já conhece esse momento. Então a gente não pode... O que você tem que fazer no futebol? Um cara que tem toda essa expertise, tem todo esse know-how, os times que ele trabalha funcionam. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de usar todo esse conteúdo que ele tem a favor, inclusive do nosso país. Porque ele a hora que a gente chegar na final da Copa do Mundo, ele já vivenciou aquilo. Para ele é mais fácil coordenar aquele momento. Ele já teve naquele momento, ele teve lá em Tóquio, em Yokohama, em 2002. Ele estava lá. Ele já viu a semifinal como é que é. Então, final de Libertadores, final de Copa, final de Mundial de Clubes. Tudo. O jogo mais importante da vida dele, ele foi o melhor jogador do jogo. Foi contra o Liverpool. Esse foi o jogo mais importante da vida do cara e foi o melhor. Então, tem personalidade para isso, tem conteúdo, tem know-how. O time dele tem uma frase que sempre me deixou, o David, que foi jogar no Fortaleza com ele, foi a grande contratação do Fortaleza. O DVD falou para mim uma vez, pô, André, é difícil de entender ele, porque ele fala para você fazer isso, aquilo, aí você não acredita, mas aí você faz e a bola chega lá. E a bola chega. Ele fala, faz aquilo, aí você fala, tá errado. Não, a gente faz, a bola chega lá. Cara diferente. Isso foi um relato de um jogador, que o DVD é grande jogador também, e muito amigo meu me contou isso, me confidenciou isso uma vez, antes mesmo de eu trabalhar com o Rogério, mas, cara, Rogério é Maradona, Rogério é Messi, é Cristiano, é Neymar. É outro nível, né? Esta classe, né? É Rivaldo para uma seleção, é jogador, eu acho que tem que usar o conteúdo dele, e ele prova, cada trabalho que ele faz, ele prova que tem essa condição e que é bom para isso. Tá aí o Fortaleza, o Bahia, o próprio São Paulo, o Flamengo, e é novo, né? O Rogério tem 50 anos, 51. Tem lenha para queimar ainda. Tô baixando um pouco a idade dele, deve ter uns 52. O Rogério? Pô, acho que a idade, ele fez 131 gols, hein? Eu vou pesquisar aqui, ó. 131 gols e 51 pênaltis defendido. O goleiro que mais pegou pênalti no mundo. Ó, idade, será? Vamos ver aqui, ó. Será que ele ajuda a gente? 52. Será que ele ajuda a gente numa decisão por pênalti, uma Copa do Mundo? Não, pô, esquece. Você acha que ele ajuda mais ou ele vai fazer igual o Ancelotti?
Olhei pra cara do Wen, bateu o Hendrick, olhei pra cara dele, eu assustei, tava Não. muito assustado. Aí não dá, né? É. Acho que ele ajudaria. Acho que ele ajudaria. Daria uma estudadinha nos goleiros, acho que ajudaria mais. Né? Ajuda em tudo. Ajuda em tudo, né? Papo bom, passa rápido, André Cury. Muito obrigado por Prazer esse papo. estar aqui. Tava te devendo essa há um tempo. Não, foi bom demais. Veio na hora certa, na hora oportuna, né? Esse papo foi legal porque a gente tinha combinado dessa história do Vitor Roque. Você, então, fecha a maior vinda do futebol brasileiro, a maior compra do futebol brasileiro, fecha a maior venda do futebol brasileiro e top 3 também, né? As 3 primeiras do As futebol 3 brasileiro, primeiras, que né? é o Estevão, o Vitor Roque e o Neymar. E o Neymar. E a maior, As saídas, a maior entrada, que é o Vitor Roque. Que é o Vitor Roque. Eles falam um pouco do Arrascaeta. O Arrascaeta também custou 21 milhões de euros. É que eles anunciam menos. Quando eu trouxe pro Flamengo, também é uma grande venda. A transição interna. A maior né? do mundo é o Neymar. Sim. E das 5 maiores do mundo, eu participo de 4. Do Neymar, Griezmann, Dembélé, Coutinho. E a única que a gente não participa é o Mbappé, quando veio do Mônaco pro Paris Saint-Germain. Que aí não teve a sua participação. Agora você precisa... Nesse ranking aí a gente tá bem. Nesse ranking também. Das 5 do mundo, participamos de 4. Das do Brasil, 3. As 3 nossas. E a vinda tem das 3, 2 também deve ser nossa. E a gente tá... Nesse ranking nós estamos bem. Agora tem que continuar trabalhando. O homem não para de trabalhar, né? O dia dele deve ter o quê? 48 horas. Para dar conta de tudo. André, brigadão aí por esse tempo com a gente aí. E foi um prazer. Sucesso para você aí nas janelas de transferência. Não para o telefone dele. Eu ligo mesmo umas 4 vezes por dia para ele. E é o seguinte, ó. Se você não se inscreveu ainda no canal do UOL Esporte, se inscreve, ativa as notificações. Fica ligado também no canal UOL, na TV, em todas as operadoras. E a gente também tá nas plataformas de áudio. Semana que vem eu volto com mais um grande convidado. Tamo junto. Qual?